Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Di Santos e esse é o canal Mistérios do Além. No relato de hoje, vamos falar sobre a maldita carona, o passageiro que ninguém deveria ter parado. Essa história chegou até a mim por um caminho muito longo. Foi contada por uma freira, a parente de um rapaz que me enviou o relato. Ele mesmo admitiu que no começo achou meio sem graça, daquelas histórias que a gente ouve na infância e coloca na gaveta, porque provavelmente inventaram. Mas depois pensou, ela é uma freira, mulher de fé, de votos, de vida dedicada ao sagrado. Por que ela inventaria isso? Eu não sei responder, mas a história ficou comigo. E agora fica com você. Seu Arnaldo era um homem de Fortaleza, trabalhador, pontual, responsável, mas com uma característica que todo mundo que convivia com ele conhecia bem: a boca. Não era maldade, era hábito, um vício de linguagem cultivado por décadas que transformava qualquer contratempo cotidiano em convenção involuntária ao sobrenatural. Engarrafamento no trânsito? Que diabos é isso? Achava que não achava? Que inferno! Conta chegando, o capeta não me larga. Cafezinho frio? Isso é coisa do diabo. As pessoas ao redor já nem ouvia mais. Virou paisagem sonora. Virou de quem ele era. Numa tarde comum de Fortaleza, calor pesado, trânsito lento, céu branco de sol. Seu Arnaldo dirigia pela avenida quando avistou um homem num ponto de ônibus. Estava de pé, quietinho, distinto, bem vestido para o calor. Ergueu a mão com calma e não pedia, declarava. Seu Arnaldo não era o tipo de parar para estranho, mas algo naquele homem o fez reduzir a velocidade, depois parar. O homem se aproximou da janela e perguntou, com a voz tranquila e educada, se o caminho passava perto do clube de festas que havia alguns quarteirões adiante. Seu Arnaldo conhecia bem o lugar. Ficava exatamente no seu trajeto. Pode entrar, disse ele, eu te deixo lá. O homem abriu a porta, acomodou-se no banco do passageiro e fechou com cuidado. Não disse mais nada. Seu Arnaldo voltou a dirigir. O silêncio durou alguns minutos e é o tipo de silêncio que incomoda. Apenas existe, pesado e presente, como uma terceira pessoa no carro. Foi então que o passageiro falou: o senhor me reconhece? Seu Arnaldo olhou de relance para o lado. O homem, com os olhos fixos na frente, no para-brisa, como se estivesse olhando para algo além do asfalto. Não, seu Arnaldo respondeu. Acho que nunca te vi. O homem virou o rosto devagar. Como não? O senhor me chama o tempo todo. Seu Arnaldo franziu a testa. Achou estranho, achou que o rapaz estava confundindo com outra pessoa. Disse educadamente e voltou os olhos para a rua. O homem não respondeu, ficou em silêncio o resto do trajeto. Quando o clube apareceu à frente, um prédio grande, portão de ferro, música saindo de dentro, mesmo de tarde, o homem apenas disse: é aqui, obrigada. Sua mão estava na maçaneta quando seu Arnaldo, por impulso, perguntou: ei, você nunca me disse seu nome. O homem parou, a mão na maçaneta, o corpo meio virado para fora, o rosto voltado para dentro do carro, com uma lentidão que não era natural. E então sorriu. Não era o sorriso de uma pessoa. Era largo demais, durava tempo demais, chegava cedo demais nos lábios antes de chegar nos olhos. Meu nome? Ele disse. Mas o senhor me conhece muito bem, me chama todo dia. Eu sou tudo de ruim que sai da sua boca. Eu sou o diabo. Seu Arnaldo deu uma risada nervosa. Achou que era piada. O tipo de coisa estranha de passageiro desconhecido, que fala para quebrar o silêncio. Mas o homem não riu junto. Ficou olhando para seu Arnaldo com aquela expressão. Era sarcástico e antigo, com quem sabe de alguma coisa e que você ainda vai descobrir. Se eu fosse o senhor, ele disse devagar, pensaria muito bem no que deixar sair da sua boca. Palavras têm peso, têm destino. Fez uma pausa. E outra coisa.
virou o rosto para o clube, para o portão de ferro, para as pessoas lá dentro que não sabia que estava sendo observada. Hoje eu vim buscar 3. Se eu fosse o senhor, tomaria o cuidado a partir de agora. Seu Arnaldo sentiu o estômago virar. 3? 3 o quê? O homem abriu a porta e disse sem olhar para trás: espere que o senhor vai ver. E saiu. Seu Arnaldo ficou imóvel no banco do motorista, o motor ligado, os olhos acompanhando aquele homem que caminhava na direção ao clube com uma calma impossível para alguém que tinha dito o que tinha dito. O homem entrou pelo portão, caminhou em direção ao muro lateral do clube, um muro antigo, alto, de tijolos, e parou diante dele. Seu Arnaldo não entendeu o que estava vendo, e então o muro desabou, não rachando devagar, não dando aviso, desabou de uma vez. Panos inteiros de tijolos e reboco despencando para dentro do clube, sobre as pessoas que estavam do lado de dentro, sem a menor ideia do que estava vindo. Os gritos chegaram rápido, depois a sirene. 5 pessoas morreram. Seu Arnaldo ficou no carro, não saiu, não conseguiu. Lembrou do homem que havia dito: hoje vim buscar 3. 5 morreram. Talvez as 2 pessoas não estivessem nos planos, mas estivessem no lugar errado, na hora errada em que o muro decidiu cair. Quando finalmente conseguiu se mexer, olhou para o banco do passageiro. Estava vazio, limpo, como se ninguém estivesse sentado ali. Seu Arnaldo contou essa história para o padre. O padre contou para a freira. A freira contou para a família do rapaz que me enviou esse relato. E poucas pessoas acreditaram no caminho. Quase ninguém. Só o padre que ouviu diretamente o seu Arnaldo. Segundo quem me contou, esse homem nunca mais deixou aquelas palavras saírem da boca. Nunca mais chamou o diabo. Nunca mais invocou o inferno por qualquer coisa pequena. Se ainda está vivo, deve ser o homem mais cuidadoso nas próprias palavras que existe em Fortaleza. E aí? E você? Deixa a palavra sair da sua boca? Faz invocações dentro da sua casa? Cuidado, que coisa ruim pode vir e pode fazer muita maldade. Se a história é verdade ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu te digo: energias existem. E você pode muito bem estar colocando energias negativas dentro da sua casa, dentro do ambiente que você vive. Cuidado com aquilo que você fala. E você já passou por algo parecido? Deixe nos comentários. Eu vou amar ler todos. Até o próximo relato.